Olá, boa noite. O JA vem acompanhando a discussão sobre o nepotismo dentro do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público fez a denúncia na terça-feira, mas até agora nenhum dos conselheiros deu explicações. É um cargo que muita gente gostaria de ocupar. Salário de R$ 24.117,62 e é vitalício. Em caso de morte, recebe a esposa ou o filho, até que complete 21 anos. E o melhor de tudo, não tem que passar no concurso. O Tribunal de Contas do Estado tem 7 conselheiros. 3 vagas são ocupadas por pessoas indicadas pelo governador. Os outros 4 são escolhidos pelos deputados estaduais, pelo Ministério Público de Contas e pelos auditores. Ninguém questiona a forma como são escolhidos os conselheiros, até porque essa composição é igual em todos os estados do Brasil. O que se questiona aqui em Goiás é o nepotismo. Procuradores... Apenas Selmar Reck não tem parentes trabalhando no tribunal. O presidente Edson Ferrari empregou a mulher. O conselheiro Milton Ferreira é o campeão. Deu emprego à mulher, ao filho, ao irmão e a 2 noras. Sebastião TJ tem a nora e a irmã trabalhando no tribunal. Kennedy Trindade colocou a mulher. Carla Santilo, uma irmã. Gerson Bulhões tem a filha e 2 sobrinhos. Mas a lista de parentes pode ser maior. Os procuradores reclamam da falta de transparência do presidente e do corregedor, que não repassam informações públicas. Já foram feitos 2 pedidos com base na Lei de Acesso à Informação e esses 2 pedidos foram negados. Mesmo assim, o tribunal se nega a fornecer esses dados, que são públicos. O Tribunal de Contas alega que não divulga a lista com salários e nomes dos servidores porque tem um mandado de segurança que garante a não divulgação desses dados. A liminar foi concedida por este juiz. Eu não vejo razoabilidade, significa que não vejo muita lógica, não vejo muito sentido em tornar público nominalmente o salário do servidor público, em razão até mesmo de suas garantias constitucionais, entre elas a garantia da intimidade. Os 6 conselheiros citados na representação do Ministério Público ainda não se manifestaram sobre a denúncia. Selmar Reck, o único conselheiro que não tem parentes no tribunal, disse que está analisando a representação e ainda não sabe se vai levar ou não o caso para um julgamento. E a seguir, as revelações de técnicos sobre o acidente com o Césio 137, que hoje completa 25 anos. Voltamos já. – 13 de setembro de 1987, há exatos 25 anos, teve início a maior catástrofe radiológica do mundo, ocorrida em área urbana. O acidente trouxe consequências sombrias para centenas de pessoas e surpreendeu também as autoridades brasileiras e mundiais. Foram 16 dias entre a retirada da máquina e o anúncio oficial da tragédia. Eu estava em São Paulo quando um assessor meu me comunicou que existia aqui na cidade uma série de comentários sobre a intoxicação alimentar de uma mesma família e vários membros de uma mesma família. E quando eu cheguei aqui, eu tomei conhecimento através de um cidadão que trabalhava com física sobre a possibilidade de que não era uma contaminação alimentar, mas sim alguma coisa suspeita de ser radioatividade. Os físicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear confirmaram a suspeita. A partir daí, montou-se uma verdadeira operação de guerra para cuidar das vítimas e descontaminar os locais atingidos. Hoje em dia, já se admite uma sequência de erros. Despreparo para conter o pânico. O que aconteceu na época com a imprensa, que alguém perguntou ao presidente Serem da época se a Serem estava preparada para o acidente. E ele quis falar que não estava preparado sob o ponto de vista não do acidente da irradiação, mas sob o ponto de vista de pânico de população, ou seja, aí já é um desastre. Falha ao internar as vítimas mais graves. Nós levamos eles inicialmente para o hospital HDT, que é um hospital de doenças tropicais, pessoas têm baixa imunidade, e eu acho que foi um equívoco. Aí depois nós, vendo esse equívoco, levamos eles para o Hospital Geral.
2 dias antes do anúncio oficial sobre o Césio 137, aconteceu em Goiânia uma prova do Campeonato Mundial de Motociclismo. Goiânia estava lotada de turistas. Escolheram o episódio porque na época acontecia na cidade um evento internacional de motociclismo? Não, isso eu posso te afirmar que não existiu. O governo do estado tomou conhecimento desse episódio através de mim e eu comuniquei imediatamente ao governador e aí sim nós desencadeamos um processo. Mas só agora, 25 anos depois, o técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear pode dizer sobre uma operação sigilosa, que não foi revelada na época, segundo ele, para evitar o pânico. Um dos vetores de transportar contaminação é dinheiro. E nós tivemos que fazer um trabalho nos primeiros dias de medir as notas, todas as notas acumuladas no Banco do Brasil, porque os bancos depois certa quantidade de valor e mandam o Banco do Brasil. Então a gente fez a peneira no Banco do Brasil e foi recolhido um total no período todo do acidente, acho que chegou a um total de 40 notas. Esta é a rua mais lembrada quando se fala sobre o acidente. Nós estamos na rua 57, no centro de Goiânia. Boa parte dos atuais moradores não estava aqui na época. Muita gente preferiu mudar de endereço para tentar esquecer o que aconteceu. É uma rua tranquila, ali no fundo existe um mercado popular e a única lembrança sobre o Césio 137 é este terreno. Aqui é o local onde a peça começou a ser desmontada. O concreto já eliminou o perigo da radiação. Santana, que perdeu a casa por causa da contaminação, decidiu continuar na região da Rua 57. Ela mora em frente a uma das áreas contaminadas. Como se fosse ontem, né, que aconteceu tudo. O risco de vida que a gente passou, a gente está vivo por milagre. Maria Gabriela, mulher de Devair, não conseguiu salvar a própria vida. Mas para os físicos nucleares, uma atitude dela impediu que o acidente com o Césio tivesse proporções ainda maiores. Ela associou que esses sintomas de doença que estavam acontecendo era devido àquele material e pegou aquele material, botou no saco de estopa e levou na vigilância sanitária. Com isso, provavelmente, nós ganhamos algumas semanas de notificação. Você pode dizer que ela foi heroína. Maria Gabriela Ferreira morreu em outubro de 1987, pouco mais de um mês após ter tido contato com o Césio. Entrevistas inéditas sobre o assunto você acompanha na nossa página na internet, g1.com.br/Goiás. E em instantes você vai conferir os números da pesquisa Ibope TV Anhanguera para a Prefeitura de Goiânia. Voltamos já. A campanha para prefeito de Goiânia movimentou o centro da cidade. Paulo Garcia, do PT, realizou a caminhada da juventude pela Avenida Universitária. Acompanhado do vice, Agenor Mariano, Paulo assinou um documento com propostas para os jovens da capital. Isaura Lemos, do PCdoB, fez carreata no Jardim Novo Mundo. José Neto, do PPL, caminhou na feira do setor Negrão de Lima. Elias Júnior, do PMN, visita neste momento a feira do Jardim Curitiba 1. E o JA divulga agora os números da segunda rodada da pesquisa Ibope, encomendada pela TV Anhanguera, da intenção de votos para prefeito de Goiânia. Vamos aos números? Paulo Garcia, do PT, aparece com 41% das intenções de voto. Jovair Arantes, do PTB, com 11%. Elias Júnior, do PMN, com 9%. Isaura Lemos, do PCdoB, tem 4% das intenções de voto. Cimeison, do PSC, 4%. Professor Pantaleão, do PSOL, 3%. José Neto, do PPL, 1%. Rubens Donizete, do PSTU, 1%. 16% dos eleitores entrevistados votariam branco ou nulo. 10% não souberam responder. E o Ibope perguntou também em quem os eleitores de Goiânia não votariam de jeito algum. É a rejeição aos candidatos. Cada entrevistado podia apontar mais de um nome. Veja o resultado. Aparece com 23%. Isaura Lemos aparece com 21%. Elias Júnior, 17%. Professor Pantaleão, 17%.
Paulo Garcia, 15%. Cimeison, 14%. Rubens Donizete, 12%. José Neto, 11%. 13% dos eleitores não rejeitam ninguém. 18% não souberam responder. O Ibope entrevistou 602 eleitores de Goiânia entre os dias 10 e 12 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral e você pode rever os resultados da pesquisa no g1.com.br/Goiás. E mais um dia quente na capital goiana. Hoje os termômetros registraram temperatura de 38,4 graus e a umidade do ar chegou aos 17%. E o resultado? Aumento nas vendas de ventiladores, ar-condicionado e umidificador de ar. Com a temperatura lá no alto, beirando os 40 graus e a umidade do ar lá embaixo, as vendas de eletroportáteis estão aquecidas na capital. Para aliviar o tempo seco, este casal escolheu o umidificador mais potente. Não está fácil esse calor, né? Então a gente não está aguentando a noite, né? Vou ver se melhora um pouco. O estoque de ventiladores nesta loja simplesmente acabou. Se eu quiser agora levar um ventilador, nesse momento eu levo? Nesse momento você não leva. Vamos estar repondo hoje à tarde, mais tardar amanhã cedo, já tem produto para os nossos clientes aqui. Os consumidores vêm atrás principalmente de uma boa noite de sono, mas para que isso aconteça, os aparelhos, como o ar-condicionado, têm que ficar ligados a noite inteira. Aí vem um outro problema, o impacto na conta de energia. O consumo de energia em Goiás aumentou 6,5% nos últimos 15 dias e isso tem causado quedas no fornecimento. São ações preventivas que a CELG está fazendo para tentar preservar os equipamentos, porque o pior seria um equipamento desse entrar em sobrecarga, estourar e ficar um período de tempo muito maior sem energia. Além de apagão, muitos moradores estão convivendo com a falta de água. Tem água para nada, nem para beber. Comprando pizza, comprando água, aí já não tem dinheiro, porque ele é aposentado. A Saneágua informou que está construindo adutoras e redes para melhorar o abastecimento. Uma boa noite para você.